Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Uma ótima tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve nas comunidades do município da Serra, nas praças públicas, nos comércios, a você aí na sua residência, a você também em outro município da Grande Vitória, como Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cachoeira, Itapemirim, Aracruz. A você que está também fora do Brasil, uma ótima tarde desta quinta-feira maravilhosa, que o nosso Deus, o bom Deus, nos concedeu mais um dia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos protegido. Independente do que você esteja fazendo, independente do que você vai fazer, Deus sempre está perto de você. Estamos comemorando hoje, para muitos, um dia de festa, um dia de muito churrasco, um dia de muita alegria, um dia de muita bebida, um dia de muita comida. Mas a verdadeira festa nós convidamos a você para fazer no seu coração. Se o seu coração não está feliz, a sua festa, pode ter certeza, ela está só aparentemente completando espaço, exatamente um vazio que de repente o seu coração está vazio. Para às vezes nós ficarmos numa festa feliz, nós temos que estar em paz com nós mesmos, temos que estar em paz com nossos amigos, temos que estar em paz com nossos irmãos, temos que estar em paz principalmente com Deus. Por isso, independente da sua festa, de que jeito você vai comemorar exatamente ou até mesmo já está comemorando, eu convido a você exatamente para emprestar o seu ouvido, para abrir o seu coração, para você ouvir exatamente o que Deus tem para nos oferecer. Porque a verdadeira festa, primeiro, ela começa com Deus. Depois, exatamente com nossos familiares, depois com nossos amigos, depois com toda a comunidade. Enfim, com todo o país, com todo o mundo. Não adianta eu estar numa roda de amigos, sendo que o meu coração está triste. Não adianta eu estar num churrasco, sendo que o meu coração está infeliz. De repente eu estou sendo exatamente uma mureta, de repente eu estou sendo um poste, de repente eu estou sendo uma pessoa só com a carcaça. Mas o meu pensamento, mas o meu coração está triste, está vazio, porque de repente eu não pude dar um Feliz Natal a um amigo, eu não pude dar um Feliz Natal a um irmão, eu não pude dar um Feliz Natal a um pai, eu não pude dar um Feliz Natal a quem que seja. Então, de repente, você está simplesmente vegetando, porque a nossa vida ela é feita de união. A união entre os povos, a união entre as línguas, a união entre as igrejas, a união entre os irmãos, união entre todas as pessoas. Não adianta você fazer grande festa ou se não dar grande presente, se o verdadeiro presente, de repente, pode ser o seu perdão. De repente pode ser o seu amor, de repente pode ser a sua confraternização exatamente em Deus com as pessoas. Amanhã se comemora o Natal. Para muitos, hoje já começa a festa. Mesmo que você está começando a sua festa hoje, mas convida a Deus para participar dela. Mesmo que seja no seu pensamento, mesmo que seja no seu íntimo, mesmo que seja para você mesmo,
você possa estar com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes, você pode estar com quem você quiser, mas no seu pensamento, se você convidar Jesus para fazer parte dessa festa com você, você vai estar feliz, você vai estar sorrindo, não forçado, você vai estar abraçado, não obrigado, você vai estar desejando um Feliz Natal por amor e por perdão. Agora na Serra são 18h02, abrindo o nosso programa exatamente do dia 24 de dezembro, uma data que exatamente no mundo daqui a pouco está interligado comemorando essa data tão especial. Uma data tão especial que não é pelo presente, não é pela comida, não é por nada, mas é uma data porque o nosso rei se comemora o seu nascimento. Se comemora exatamente o dia que Jesus, exatamente há mais de 2015 anos atrás, muito mais, ele veio a este mundo. Mas ele veio a este mundo com um propósito. Ele veio com este mundo para que nós possamos viver em irmandade. Veio a esse mundo para que nós possamos perdoar e ser perdoado, amar e ser amado. É dar e receber. Jesus veio a esse mundo para que nós possamos dar as mãos, para que nós possamos ser amigos e não inimigos, para que a gente possa fazer algo para o próximo, sem pensar algo em troca. Se você faz algo pensando em ganhar, não faça, Deus não vai ficar feliz. Mas se você faz algo para ajudar o seu próximo, Jesus fica feliz. E tudo que você fazer para o seu próximo, como você pensa fazer para você, pode ter certeza, você está sendo um vitorioso, você vai estar recebendo o galardão de Deus. Na Serra são 18h04, vamos abrir o nosso programa com a nossa oração inicial e vamos trazer a mensagem que Deus preparou para nós, Deus reservou para mim e para você nessa tarde maravilhosa, onde o sol está bem alto ainda, onde você está caminhando, onde você está conversando, onde você está batendo papo, mas Deus tem algo para te dizer. Algo que realmente pode ser bom para mim e para você. Uma ótima tarde. 6h04. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte,
que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Deres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seu servo, disseram: coisa nenhuma se lhe fez.
Então disse o rei: quem está no pátio? E Hamã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Hamã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Hamã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Hamã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Hamã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Hamã: apressa-te. Disse o rei a Hamã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Aleluia. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor. Queridos, eu não sei se você está familiarizado com a história, mas é algo fantástico, João. É algo maravilhoso o que o Senhor nos revela nesta palavra. Queridos, o rei Assuero, ele exaltou Hamã. Ele colocou Hamã como um dos seus príncipes, ele colocou Hamã como o maior homem de confiança dele. Então, quando se tinha alguém de confiança do rei, era tido como um príncipe. Então, quando este príncipe ele andava pela cidade, as pessoas tinham a obrigação de se encurvar perante a ele. E muitos judeus moravam nesta cidade, Dona Isabel, muitos judeus. E os judeus se encurvavam a Hamã. Porém, tinha um judeu que não se encurvava. Era Mardoqueu. Então Hamã vinha passando pela cidade e as pessoas se encurvavam a ele, E muitos judeus se encurvavam a Hamã. Muitos judeus que conhecia, amados irmãos, o primeiro mandamento, que diz: não terás outro Deus diante de mim. Que conhecia o segundo mandamento: não farás imagem de escultura do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra, não te curvarás, não servirás. Não lhes dará culto, não te curvarás diante dela. Eles conheciam a palavra que diz que ninguém poderia se curvar diante de ninguém que não fosse o Senhor. Mas com medo de ser preso, com medo de perder os seus bens, com medo por estar numa terra que não era a terra deles, com medo de perder os benefícios, com medo de perder aquilo que o rei dava a eles, eles se curvavam. Mas existia um homem chamado Mardoqueu, que ele falou assim: eu perco o que eles me dão para comer, eu perco o que eles me dão para beber, eu perco a minha casa, eu perco os meus bens, eu perco até a minha vida, mas eu não quebro a palavra do Senhor. Eu não me encurvo. Então vem Hamã, todo posudo naquele cavalo, né? Com as suas vestes ali reais, com a sua comitiva, e todo mundo se encurvando. E quando ele passava, ele via Mardoqueu como? Em pé. E ele olhava para aquilo ali. Até então ele não tinha percebido. Mas catucaram ele, alguns dos seus servos: olha, tem um judeu chamado Mardoqueu que não se encurva a você. E ele começou a prestar atenção. Ele começa a olhar Mardoqueu em pé, sem se encurvar. Aquele homem toma ódio de Mardoqueu. Aquele homem toma ódio
dos judeus. E ele faz um rei baixar um decreto dentro de uma lei que não podia se revogar, de que no dia tal, da hora tal, todos os judeus da face da terra seriam exterminados. O que aconteceu com os judeus? Entraram em pânico, entraram em desespero, rasgaram as suas vestes, lamento, pranto, choro, angústia tomou conta deles. O que acontece hoje, o Kleber? Esse povo do passado representa nós hoje. E o que acontece é que as situações se levantam, e muitas das vezes, com medo de perder o emprego, a gente se encurva para aquilo que é errado. Com medo de perder o casamento, a gente se encurva para aquilo que é errado. Com medo de perder algum tipo de bem, a gente se encurva para aquilo que é errado, a gente se dobra a Satanás. Para sair bem de uma situação, a gente se dobra a Satanás. A gente prefere, muitas das vezes, amados irmãos, entristecer a Deus do que entristecer a esposa. Entristecer a Deus do que entristecer o marido. O pastor só está pregando que eu tenho que entristecer a minha esposa, vou ter que entristecer o meu marido. Se o que a minha esposa quer fere a lei do meu Deus, a resposta que eu vou dar para ela será não, ainda que isso a entristeça. Se a resposta que o marido vai te dar, a resposta que a esposa vai te dar, se você quer uma resposta da tua esposa, e a sua esposa, amados irmãos, vê que aquilo fere a palavra de Deus, e ela ceder para não perder o casamento, ela está dizendo que Cristo tem menos valor do que o seu marido. Então muitas das vezes o que ela faz? Ela cede, negando a Deus, para não entristecer o seu marido. A gente nega a Deus para não entristecer o patrão, ele ficar aborrecido e mandar embora. A gente se rende a determinadas situações que não glorifica e que não honra a Deus, temendo até pela nossa vida, temendo pelo nosso futuro, temendo pelo aquilo que nós vamos comer ou beber. E os judeus se encurvaram. O único que não se encurvou, minha irmã, foi Mardoqueu. E aí, quando nós nos encurvarmos aquilo que não glorifica o nome do Senhor, Adriana, se encurvar aquilo que é errado, negligenciar a palavra de Deus, no momento que vem a angústia, no momento que vem a aflição, no momento que vem a tormenta, ao desespero. Por que é o desespero? Porque quando você se encurva aquilo que é errado, você está se encurvando a Satanás. E quando você se encurva a Satanás, acontece o que aconteceu lá com Saul, quando ele se encurvou a Satanás, se tornando rebelde diante do Senhor, apartando-se dele o Espírito do Senhor. Quando você se torna rebelde à lei de Deus, quando você contraria a lei de Deus, se rendendo àquilo que você não tem que se render, o Espírito de Deus se retira da sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus se retira da sua vida, não há controle, não há domínio próprio, não há uma alma equilibrada. Então qualquer tipo de problemas, afrontas, dificuldades, levanta contra a sua vida, ela vai te desequilibrar. Uma coisa você está abatido, outra coisa você está desequilibrado. Uma coisa você está perplexo, outra coisa você está desequilibrado. O desequilíbrio faz você perder a direção. Tem pessoas que têm um conflito em casa, uma briga com o marido ou com a esposa, e sai, pega o carro igual um doido e bate no poste. Sai dali e enche a cara. Sai dali, mete o marido numa droga, né? E se mete a boca numa maconha, e ele perde o controle, perde o domínio, porque não há nele o Espírito. E por que não há o Espírito? Porque quando ele tinha que se posicionar para manter o Espírito nele, ele não se posicionou. Ele se rendeu, ele se encurvou. Enquanto o povo entrou em pânico, enquanto o povo entrou em desespero, Mardoqueu se manteve, Kleber, equilibrado. Mardoqueu se manteve firme, porque, queridos, acredite, para Mardoqueu não se encurvar a Amã, Mardoqueu tinha plena confiança no Deus que ele servia. Você confia no Deus que você serve? Você confia no Deus que você bate no peito e diz que tem? Você confia no nome que é sobre todos? Eu confio, confia. Então por que você desequilibra? Por que você arranca o cabelo?
Por que você adota posturas, comportamentos antibíblicos, anticristão? Um comportamento contrário à palavra de Deus. A palavra fala que arrancaram a cabeça de Tiago e jogaram Pedro na prisão para poder arrancar a cabeça dele no outro dia. A palavra fala que Pedro simplesmente na prisão dormiu. Teve calma, teve tranquilidade, é claro, a igreja orou, ele foi solto. A palavra mostra que Jacó fugiu do seu irmão que queria lhe matar, deixando para trás a sua herança, deixando para trás o seu pai, a sua mãe, saindo ali, ele pega uma pedra, deita sobre essa pedra e dorme. Como que eu não dormi? Peraí, eu não vou ver mais meu pai, não vou ver minha mãe, meu irmão quer me matar, perdi minha herança, estou indo para um lugar que eu não conheço, como que eu durmo? Confiança, equilíbrio pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Como que eu apanho? Como que me arrebentam? Como que me chicoteiam? Como que eu vou com uma prisão fria, úmida, gelada, cheio de dor? E começa a louvar, começa a adorar, como Paulo fez. Espírito Santo, alma equilibrada. Todo mundo entrou em desespero. Mardoqueu, Esther, judia, esposa do rei, mas teria que ser morta, não tem jeito. Esther, tranquilo. O povo entra em desespero, mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem a direção do que fazer, tem a direção de como agir. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus conhece Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes. Aleluia. Quem tem o equilíbrio do Espírito Santo está com o coração alicerçado no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10 à sua direita, não serás atingido. A palavra do Senhor diz que ele é socorro bem presente na angústia. Se levantou a dificuldade, se levantou a aflição, Satanás veio contra você. É o momento de você viver todas essas promessas. Socorro e bloqueio. Sou teu refúgio e fortaleza. Uns confiam em carros, cavalos, mas nós confiamos e faremos menção do nome do Senhor. É hora de você viver isso. É hora do teu sobrenatural. É hora de Deus se manifestar. A palavra fala que quando Deus tirou o povo do Egito, Ele foi na frente, Ele foi guiando o seu povo. Deus erra, Deus se engana, igreja. Não, era Deus que estava guiando, era Deus que estava direcionando. Então Deus levou o povo propositalmente para o mar. Propositalmente. Não foi para o povo ser envergonhado. Foi para Deus mostrar mais uma vez a grandeza dele para o seu povo. Mas o povo não compreendeu, entrou em desespero. E quando viu o exército farol vindo, o povo encurragado entrou em desespero. Saímos do Egito para morrer aqui. Pelo menos no Egito tínhamos como. Você não saiu do Egito do mundo para morrer, para ser envergonhado, para ser pisado. Você saiu de lá para todos na sua vida ver a glória de Deus. Eu tirei vocês e trouxe para este caminho diante do mar, para que todos vejam que é eu que livro, que é eu que guardo, que o sobrenatural está na vida de vocês, para mostrar que o Deus, o eterno, o poderoso, o que vive e reina, o que fecha ninguém abre, o que abre ninguém fecha, o que dá vida e tira, é que estou guiando esse povo. Mas o povo entrou em desespero. Moisés, por que tu clama? Toca nessa árvore. O mar abriu, o povo passou em o mar, querido, muitas das vezes está na nossa frente. Em vez de a gente confiar no Senhor, Cleber, e deixar que Ele se abra, a gente pula para dentro dele, quer enfrentar as ondas e quer nadar. E você nada, e você nada, e você nada, você pega uma maré contrária, e você vai, começa bem, daqui a pouco você perde a força, começa a beber água, começa a afundar. Confia no Senhor. Sobrenatural de Deus quer se manifestar todos os dias na nossa vida. Mas quando se levanta uma luta sobrenatural, eu murmuro, eu reclamo, eu recuo, eu me acovardo e vou me encurvar aos recursos desse mundo, e muitas das vezes aos recursos malignos, para vencer aquela luta, aquela dificuldade, quando Deus permitiu ela, para que você viesse conhecer o poder dele. Tendo em vista que quem conhece o poder de Deus, nunca, jamais, se afasta da presença dele, e eu provo. Duro é esse discurso, João 6. Todo mundo começou a se retirar, Jesus olha e fala assim, queres vós também retirarmos? Pedro olha e fala, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos escrito, conhecido, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Enquanto você só crê, qualquer luta vai te tirar da presença do Senhor. Sabe por quê? Pergunta uma macumbeiro se ele crê em Jesus, ele responde o quê? Creio. Um católico, espírita,
Um traficante, uma prostituta vai dizer que crê. Mas uma coisa é crer, outra coisa é conhecer. Quem conhece o Senhor, quem conhece a sua ação, quem conhece o seu sobrenatural, quem conhece o seu poder, quem conhece a sua glória, quem conhece a sua misericórdia, quem conhece o seu amor, quem conhece a sua justiça, não o abandona. Os que se retiraram eram somente os que creram, mas o que ficou era o que conhecia. E quando é que eu conheço Deus? É quando as lutas, as dificuldades, a pessoa se levanta e eu vou para o joelho, entrego todo aquele problema nas mãos dele e falo, Senhor, eu estou entregando porque eu confio em Ti e já te louvo pela vitória. Aí você vai lá e vê a vitória. Você fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam. Tem muita gente que só conhece de ouvir falar, porque toda vez que o Senhor permite uma situação para que os olhos venham contemplar, ele foge. Ele recua, ele se acovarda. Mas quando você vê o Senhor se manifestar, aleluia, aleluia, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem fome, nem presente, nem porvir, nem a nudez, nem anjo, nem arcanjo, nem principado, nem potestade, nenhuma criatura te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso. Aleluia. O povo entrou em desespero, mas Mardoqueu tinha o Espírito Santo. Esther tinha o Espírito Santo. Eu sei o que fazer. Mulher sem grudar? Igreja. A igreja que tem o Espírito, Cláudio, ela sabe o que faz. A igreja que tem o Espírito, ela não desespera. A igreja que tem o Espírito, ela sabe a posição dela. Bota o povo para orar. Bota o povo para jejuar. Põe o povo para se humilhar. Para que através do jejum, do clamor e da humilhação do povo, Deus me permita entrar, o rei me permita entrar na presença dele. Quem simbolizava esse rei? O Senhor. Quando você se humilha, quando você ora, quando você busca, o rei te permite entrar na sua presença. E quando o rei permite você entrar na presença dele, ele atende o teu clamor. Mas para você entrar na presença dele foi porque ele permitiu. E quando Esther entrava na presença do rei, que ele estendia o seu cetro, ele falava para ela, pede-me o que quiser, que eu te darei. Querido, para você chegar e entrar na presença do rei, é porque a tua vida está santa. Porque você se apresentou a ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. Então, se você estava com a sua vida reta, pura, para entrar diante da presença do rei, é porque você vai clamar e ele vai te ouvir. A questão é conseguir entrar na presença do rei. Amã, ele faz um decreto para que todo judeu pudesse ser morto. Esther ora. Através da vida de Esther, o povo segue o mesmo exemplo. O povo também ora. Querido, acredite no que eu vou falar para você. Vanessa, o seu posicionamento como serva do Senhor, de orar, de buscar, de ter equilíbrio, pode influenciar diretamente a sua filha e sua esposa. Leandro, o seu comportamento diante de uma luta, de uma dificuldade, de calma, de domínio, de orar, de buscar, pode influenciar diretamente a sua esposa. Entendeu, minha irmã Alessandra? O seu posicionamento, a sua calma, o seu equilíbrio. A luta, a vida, está todo mundo preocupado. Você ora, você busca, o Espírito Santo te dá força, te dá equilíbrio, te dá autoridade. A direção que vamos tomar é essa. Assim o Senhor quer que haja. Quando aquela tempestade passar, as pessoas vão olhar para você e vão dar crédito e vão querer ter o Espírito que está na sua vida. A nossa atitude como servo do Senhor, Adriana, pode influenciar diretamente as pessoas que estão à nossa volta. E a atitude de Esther influenciou todo aquele povo. Estava orando para se introduzir na presença do rei. Ela foi introduzida e conseguiu. Eu quero fazer um jantar. E quero que Amã venha conosco. E a data do jantar ela é marcada. Nisso o rei vai dormir. Mas antes disso, Mardoqueu, ele vê uma conspiração contra o rei. E quando ele vê essa conspiração, ele denuncia essa conspiração. Iam matar o rei, ele denuncia. E aí, amados irmãos, o que se faz? O rei é livre. Mas o rei não sabia que Mardoqueu tinha feito isso.
As pessoas hoje, quando fazem alguma coisa para alguém, elas fazem questão de dizer: eu fiz, eu arrumei, eu consegui. Amados irmãos, mas acontece, aleluia, que você não tem que fazer as coisas para esperar reconhecimento do homem, para as pessoas ver. Você tem que fazer para o Senhor, porque você o ama, porque você o estima, porque Ele é Senhor da sua vida. Mardoqueu não fez para ter reconhecimento. Mardoqueu podia se introduzir na presença do rei, falar: olha, não me mata não, porque eu denunciei a fraude, eu denunciei quem ia te matar, não faz comigo não. Mardoqueu permaneceu calado. Ele fez porque ele era um servo, ele fez, amado, porque ele era imparcial, porque ele julgava para aquilo que é reto, para aquilo que era certo. Ele viu ali a conspiração, ele não poderia deixar aquilo ir à frente, e ele denunciou. Tem crente que está covarde, não tem nada a ver com isso, mas ele está vendo o erro, ele está vendo tudo. Não vou falar. Ele fez. Ele podia deixar o rei morrer, mas ele fez. Ele não se pronunciou. Mas, querido, não há nada que você faça para o Senhor que Ele não vai se lembrar. Não há nada que você faça para o Senhor que Ele irá se esquecer. O rei sem sono pede para ler o livro das crônicas. Mas antes disso, Amã, com raiva, com ira, com ódio, ele faz uma forca para Mardoqueu. Ele fala: é hoje que eu vou matar esse desgraçado. É hoje que eu vou acabar com a raça desse judeu. Eu não vou esperar o dia não, do genocídio não, vou esperar não. Eu vou enforcar ele agora, eu vou lá na presença do rei. Ele vai para a presença do rei Assuero. Mas nesse momento que ele sai de sua casa para ir para a casa de Assuero, Assuero está sem sono, aleluia. Já era o Senhor movendo, já era o Senhor operando em favor da vida de Mardoqueu. Você não se rendeu a homem, você não se rendeu a ídolos, você não se rendeu ao perigo. Eu estou providenciando o teu livramento, eu estou providenciando o teu livramento. Eu sou socorro bem presente na angústia. Este rei não vai dormir até que ele ouça o que você fez por ele. Amã vindo para matar Mardoqueu. Mardoqueu lutou com a força do braço? Não. Mardoqueu agiu impiamente? Não. Mardoqueu espraguejou? Não. Mardoqueu murmurou? Não. Esté espraguejou? Não. Esté murmurou? Não. Qual foi o procedimento, a atitude dessas pessoas? Oraram, jejuaram, esperaram e confiaram. A gente quebra o pau, a gente entra em desespero, a gente arranca o cabelo, a gente busca um homem, a gente busca a mãe, a gente busca o pai, a gente busca a esposa, a gente busca vizinho, a gente busca empréstimo, a gente busca tudo. No final, quando não tem jeito, eu vou orar. No final, quando não tem jeito, eu vou jejuar. Ou seja, você buscou a Deus porque acabou as tuas opções. Porque se tivesse mais opção, você ainda estava tentando. Eles não. Eles foram diretamente ao Senhor. Aleluia. Isso é para você aprender, querido, como é que você faz. Amém? Foram ao Senhor. Lê as crônicas para mim, porque eu estou sem sono. Aí se liga. Que no dia tal, na hora tal, Mardoqueu, até então o rei achava que podia ser Amã que tinha feito isso. Mardoqueu denunciou a conspiração contra o rei Assuero. Peraí, esse Mardoqueu aí, esse homem livrou a minha vida. Esse homem fez algo que livrou a minha vida. O que se fez para esse homem? Que honra se deu a ele? Nenhuma. Não fizeram nada. Vê quem está entrando aí no pátio. Podia ser qualquer um, mas era quem? Amã. Vê quem está entrando aí. Ó, quem está entrando aí é Amã. Ô, Amã, vem cá. O que se deve fazer ao homem que o rei quer honrar? Porque o rei estima muito. Aí Amã, quem poderia ser que Deus estima muito? Sou eu. Sou o braço direito. É comigo que ele está falando. O que deve fazer? Ó, rei, pega a tua coroa. Pega o teu manto real. Ó a vaidade, ó. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Você quer ser soberbo ou humilde? Bota o teu manto real nele. Ó, mas tem que ser o teu cavalo. O teu melhor cavalo. Bota ali. Outra coisa, pega um dos seus príncipes para segurar na rédea desse cavalo e ir puxando esse cavalo pela cidade, com este homem sentado em cima com o teu manto, com a tua coroa, e este homem vai gritando pela cidade: aqui está um homem em que o rei honra por estimá-lo muito.
É mesmo, é isso que tem que fazer, irmã? É isso que tem que fazer. Então pega agora o meu manto, pega agora a minha coroa, pega lá meu cavalo, e coloque Mardoqueu. E você, puxa, aleluia! Glória a Deus, irmão! Confiar no Senhor vale a pena, querido! Tu quer lutar com a força do teu braço, tu não vai ver a glória de Deus! Isso é fantástico! Isso é maravilhoso, querido! As pessoas, eu não entendo a Bíblia. Como que tu não entende a Bíblia? Uma coisa é você se exaltar, outra coisa é Deus te exaltar, aleluia! Pega, vai você, bota o manto nele, bota a coroa nele, bota ele no meu cavalo, e tu, Amã, puxa ele. Aí foi Amã pela cidade. Está aqui um homem que o rei estima, que o rei honra, que o rei muito se alegra nele, aleluia. Aí imagina Mardoqueu andando pela cidade, e todos aqueles judeus que se encurvaram, todos aqueles judeus que se amedrontaram, todos aqueles judeus que negaram o nome do Senhor, olhando para Mardoqueu numa posição de honra, e Deus fala: homem que se humilha diante de mim, eu o exalto diante dos homens, aleluia, glória a Deus. O inimigo dele, o que preparou a forca para ele, puxando ele, aleluia, com honra. A palavra fala que Deus, ele pega do pó da esmanita e coloca sentado com o príncipe. Aleluia. Mas não acaba por aí. A mão vai para casa bufando, chutando tudo, rasgando tudo. A família: o que foi? Não sabe o que aconteceu? Eu tive que carregar Mardoqueu pela cidade, com veste real, com coroa, e está dizendo que o rei o estima muito. Eu estou revoltado, enforca logo ele, acaba com ele, eu vou acabar com ele. Mas aí parou a carruagem real, era a hora do jantar. Ele foi todo bobo para o rei jantar. A rainha me espera para jantar, mal sabe ele que Esther era filha de Mardoqueu, filha de criação, mas era filha. E quando chegou lá o rei: minha rainha, voltou o céu para ela, pode entrar. Pede-me o que você quiser, que até metade do meu reino te darei. O que você quer? Rei, eu quero a vida minha e de meu povo. A sua irmã, como assim? Como assim? Quem é o rei? Quem representa o rei? Quem? Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá dinheiro. Senhor, me dá um marido. A igreja que é representada pela mulher, prostrada aos pés do Senhor, ela pede vida. E ela não pede vida para ela somente, ela pede vida para o povo. Eu clamo por mim, mas eu clamo pela Alessandra, eu clamo por mim, mas eu clamo pelo Kleber, eu clamo pela Vanessa, eu clamo pela Andressa, eu clamo pelo Cláudio, pelo Adilson, pelo Valteir, eu clamo pelo meu povo, Senhor, aleluia. A igreja verdadeira não pensa em si, ela pensa num todo. Ela é um corpo. Eu clamo pela minha vida e pela vida do meu povo. Ela clamou ao rei, ela clamou ao Senhor, ela clamou àquele que tinha autoridade para livrá-los. Aleluia. Você está clamando a homens, você está clamando a terra, a carne, a osso. Tu tem depositado a tua confiança em mim, não posso te salvar. Você tem depositado a tua confiança no Kleber, não pode te salvar. No obreiro, no diácono, na tua esposa, no teu marido, no homem. Mas o teu livramento está no Senhor. Por que tu me pedes a vida? Por que? Não estou entendendo. Porque é um decreto de morte para o meu povo. O salário do pecado é? O salário do pecado é? Morte. O povo estava sentenciado à morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Mas quem? Quem poderia fazer tal atrocidade? Amã. Amã estava ao lado do rei. Satanás vivia onde? Aleluia. Glória a Deus. Amã. E o rei sai para a sacada. Como pode? E Amã,
ele cai de joelhos e ele agarra nos pés da mulher. Satanás está simbolizado também na serpente. Tu lhe ferirás a cabeça e ela o calcanhar. Amã agarra nos pés de Esther para clamar por clemência, para clamar por misericórdia. Mas o Senhor disse que nos daria autoridade para pisar. E quando o rei vem, quem ousa abusar da minha esposa, da minha noiva amada, na minha presença? Aquelas pessoas vêm e colocam o capuz em Amã. Chega para o rei e fala: olha, ele fez uma forca na porta da casa dele para enforcar Mardoqueu. Então pega ele e enforca nessa forca. Eu não sei o laço que o diabo está usando as pessoas para preparar para você. Mas se você se manter forte na presença do Senhor, este laço que eles prepararam vão se enforcar. Aleluia! Glória a Deus! Mas para que isso aconteça, você não tem que lutar nem 1% com a força do teu braço. Mas você tem que lutar 100% de maneira espiritual. Amã estava do lado do rei, mas conspirou pelas costas do rei. E isso sentenciou a morte. Satanás já está sentenciado à morte eterna. O rei, o Senhor, Esther, a igreja, Amã, Satanás, que estava ao lado do rei, tinha confiança do rei, e perde a sua glória. E Deus pega o anel, a confiança que ele tinha depositado a Satanás, ele deposita a igreja. Anel é aliança. Aleluia. Compromisso. Ele pega os bens, aleluia, de Amã, e dá para Mardoqueu e para Esther, para a igreja. Ele pega, aleluia, louvado seja o Senhor, a casa de Amã e dá para Mardoqueu. O corpo glorificado que Satanás tinha, Deus vai dar para a gente. Aleluia! A presença de Deus, Deus dá para a gente. O lar celestial, que era a casa de Satanás, Deus dá para aqueles que o servem, que o buscam, e que o servem, que o adoram, que confia, que esperam nele, porque o que espera no Senhor sempre alcança. Aleluia! E porque muitos não são honrados? Por quê? Porque não esperam em Deus. Mas é que aquele que espera no Senhor sempre alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele que humilhou, aquele que pisou, aquele que perseguiu, não recebeu a recompensa de Deus, o justo juízo, sem que antes visse Deus exaltando aquele que foi humilhado. Deus não permitiu que Amã fosse enforcado, sem que ele visse o Senhor exaltando Mardoqueu. Mas o Senhor não exaltou Mardoqueu porque Mardoqueu era digno de exaltação, não. É que o Senhor pega cada um de nós que fomos perseguidos, ultrajados, e o Senhor nos honra, para que todos vejam na nossa honra a glória dele. É verdadeiramente aquela pessoa, tudo que ele passou e está dessa maneira, Deus está na vida dele. Verdadeiramente o Deus de Mardoqueu é vivo. Verdadeiramente o Deus de Mardoqueu é poderoso. E a atitude de Mardoqueu e a atitude, aleluia, de Esther fez com que a fé de todo aquele povo fosse renovada. Esposa, você está esperando o seu esposo? Espera não. Para você. E o que você fizer pode refletir. Esposo, está esperando a sua esposa? Faz você. Filho, está esperando os seus pais? Faz vocês. Porque a atitude de vocês pode influenciar em toda a sua casa. Deus abençoe por esta palavra em nome de Jesus. Amém? Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 47 minutos e esta foi a mensagem de hoje dentro do programa Falando de Jesus com o pastor Elvis, direto do Rio de Janeiro, para nós aqui, exatamente nessa data, véspera de Natal, data realmente
para muitos e para muitos e para muitos, em todo lugar, uma data muito especial, que é o Natal, dia 25 de dezembro do ano de 2015. Nós, aqui do estúdio da Rádio Popular, vamos ficando por aqui, desejando a todos os nossos ouvintes do programa Falando de Jesus, a todas as comunidades que nos ouvem, a todos que estão exatamente em outros municípios, em outros estados, em outros países, que você tenha um dia amanhã muito abençoado com a sua família, que você tenha um dia muito abençoado com seus filhos, que você tenha um dia muito abençoado principalmente com Deus. Sem Deus não adianta nada. Nós abrimos o programa comentando sobre isso e a mensagem que Deus mandou exatamente foi o que o pastor Elvis trouxe para nós. Não adianta fazer isso, mas se não tiver Deus, então fica tudo vazio. 18 horas e 44 minutos, pedimos então a você aí a sua licença, vamos dar continuidade à nossa programação e convido você para neste sábado estar conosco a partir das 17h40 para mais um programa Falando de Jesus. A todos que nos ouvem neste momento, boas festas e um Feliz Natal. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Momento Gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h.